Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? É mais um programa Cidadania Legal, entrando no ar aqui, trazendo mais um convidado, mais um candidato aqui à Prefeitura do município de São Paulo. E, como você sabe, nós estamos aqui entrevistando os candidatos, né, para a gente entender as propostas, conhecer, e aí a gente poder ter a condição de avaliar, não é? O que a gente vai fazer com o nosso título de eleitor no dia da eleição. Vamos votar em quem? Então você não vai poder dizer que não teve aí os candidatos colocando as suas propostas. E nós estamos ouvindo aqui os candidatos que não estão tendo possibilidade de mostrar suas propostas nas grandes mídias, não é? Por isso que a gente está trazendo aqui para bater um papo para você, com você e com a família e todo mundo que você conhece, justamente para chamar atenção a tudo isso. Porque os candidatos têm propostas e propostas boas e a gente precisa avaliar quais delas a gente vai fazer valer no dia 15 de novembro. Hoje nós estamos aqui com o candidato Antônio Carlos, né, do partido PCO, número 29. Antônio Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui da Rádio Mister, do programa Cidadania Legal, com você, com o Cristiano, para a gente poder apresentar as propostas do Partido da Causa Operária. Muito bem. Então, para a gente começar aqui, né, com a primeira pergunta, o que te motivou a ser candidato a prefeito, Antônio Carlos? Olha, no nosso partido, a candidatura não é uma escolha individual, né? É uma missão, uma tarefa que é dada. Nós não somos um partido de candidatos, né? Nós somos candidatos de partido, né? O nosso objetivo na eleição é apresentar as propostas que o PCO tem, não só diante do processo eleitoral, né, mas diante da situação política, que é de imensa gravidade nesse momento. E eu tenho muito orgulho nesse momento de ser o candidato do PCO, justamente porque a gente está num momento de uma crise política muito aguda, mais de 150 mil pessoas mortas pela Covid, né, o país destroçado, com milhões de pessoas desempregadas, né, uma situação de miséria, aumento da fome, crise geral, e nós queremos apresentar, o PCO vai às eleições para fazer das eleições uma tribuna de luta, né, não para apresentar propostas em que a gente vai mudar a situação, mas para chamar o povo trabalhador, a juventude, a se organizar, né, para mudar essa situação, porque nós não acreditamos, né, que a situação possa mudar exclusivamente pelo voto, né, mas que essa mudança precisa ser feita através da mobilização daqueles que sofrem na pele, né, as consequências dessa situação grave. Então, eu sou o candidato para apresentar as propostas do PCO. Eu espero que eu consiga fazer isso aí à altura do nosso partido. Muito bem. Cristiano, com você. Olá. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Olá, Roberto. Olá, Antônio. Olá, você que nos assiste. Nos siga nas redes sociais. Novamente aqui, que a nossa missão é deixar a comunidade informada. Antônio, você já disse que faz parte do PCO, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa sigla PCO, o que significa, se ele está à esquerda, centro, direita, e quais ideais do partido. Ok, o nosso partido, enquanto corrente política, ele existe no Brasil há um pouco mais de 40 anos. Nós publicamos um jornal chamado Jornal Causa Operária desde 1979. Nós participamos da fundação do PT, lutamos para que o PT se constituísse enquanto um partido operário, revolucionário de massas, né? E nós fomos expulsos, digo nós, eu e alguns companheiros daquela época, né? Que éramos uma corrente interna do PT, nós fomos expulsos no comecinho da década de 90, porque a gente se opôs à política de frente popular, de colaboração com setores da burguesia. Por exemplo, quando o Lula foi candidato em 89, nós chamamos a votar no Lula, mas a gente era contra que o Lula tivesse como vice, na época, um senador que era um latifundiário, um elemento da burguesia, né, um inimigo do povo, e já apontávamos que aquilo ali era o início de uma política que ia dar na aliança com banqueiros, com exploradores do povo. E aí, por conta dessa nossa posição, nós sofremos um processo interno que levou à nossa exclusão. E aí, na década de 90,
nós legalizamos o Partido da Causa Operária, né, reunindo companheiros que vieram dessa experiência do PT e agrupando muita gente a partir daí, né? Hoje, principalmente, o partido tem uma maioria de jovens, né? E para resumir, para dar um salto, né? Hoje nós somos, nos últimos anos, nosso partido ficou conhecido pela sua posição destacada na luta contra o golpe, né? Nós fomos o primeiro partido que chamou a mobilizar nas ruas contra o golpe, né? Quando muita gente, inclusive, não acreditava que a direita ia se levantar para derrotar a esquerda, né? Em 2014, quando a direita chamou um ato para comemorar os 50 anos do golpe de 64, nós chamamos uma contra-manifestação em São Paulo, né? Junto com anarquistas, com setores independentes, e a partir daí a gente não parou mais, né? Nós levamos adiante, quando muita gente baixou a guarda depois do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, nós levamos adiante uma campanha pela anulação do impeachment, levamos adiante uma campanha contra a prisão do ex-presidente Lula e pela sua libertação posteriormente. Em 2018 nós defendemos a candidatura do Lula, né? Lula ou nada, dizíamos, né? Mobilizando, criando comitês. Em todas essas etapas o partido ele foi muito consequente. Bom, e agora, mais recentemente, já desde a vitória fraudulenta do Bolsonaro em 2018, a gente vem procurando constituir comitês e chamando a mobilizar pelo Fora Bolsonaro, né? Nós somos o partido que, em primeiro lugar, levantou essa palavra de ordem como uma questão central, porque nós achamos que, sem derrotar o governo, o regime golpista que se instaurou em 2016, infelizmente não vai haver mudanças profundas na vida do povo, né? Nas nossas cidades, nos nossos bairros. É preciso uma mudança de conjunto, e essa mudança passa necessariamente, né, por colocar para fora Bolsonaro e todos os golpistas. Muito bem. O programa Cidadania é Legal com você aqui, apresentando, né, o candidato a prefeito de São Paulo, Antônio Carlos, do PCO 29. Anota aí. Bom, Antônio Carlos, como está sendo a sua campanha em função dessa pandemia que não deixa os candidatos assim de uma forma livre, né, fazer um embate direto com a população? Você está trabalhando virtualmente, também pessoalmente? Como é que está tudo isso? E a conjuntura na questão da ausência ao debate na Bandeirantes, né? Isso lhe prejudicou e como é que você vê isso tudo? Nós, do PCO, caracterizamos que essa eleição é a mais ditatorial das últimas décadas, né? A eleição já começou sobre a vigência de uma reforma que foi aprovada em 2017, que excluiu, né, da campanha eleitoral, por exemplo, do horário eleitoral gratuito, 10 partidos, entre eles o PCO, também os companheiros do PSTU, do PCB e até mesmo partidos da direita, como o PRTB do Levi Fidelix, né? Quer dizer, é uma campanha que está feita para preservar o monopólio dos partidos que foram profundamente rejeitados pela população. Eu queria destacar esse problema. Por exemplo, esses partidos que estão com mais tempo na televisão, que estão liderando as pesquisas, são os partidos que em 2018 não conseguiram classificar ninguém, nem para o segundo turno, nada. Por exemplo, o DEM, o MDB, o PSDB, são partidos que tiveram uma mixaria de votos porque o povo não aguenta mais a política desses setores, né? O que levou inclusive aí a vitória do Bolsonaro, que aparecia para muita gente iludida como se fosse uma coisa nova, né? E ele se elegeu com o apoio desses partidos. Bom, agora nós temos uma eleição viciada, né? Onde a imprensa, a grande imprensa, né, que não é democrática aqui como a rádio mista, né, que abre o espaço para que a população possa conhecer os candidatos, ela escolhe quem são os candidatos, ela manipula as pesquisas, né, ela estabelece um processo totalmente viciado. E o caso do debate na Bandeirante e outros que vão acontecer aí mostra bem. Eles reuniram lá 11 candidatos, né, e não podiam participar 3, 4 candidatos que ficavam alijados do processo. Quer dizer, é como se a gente fosse candidatos clandestinos, né, que para aparecer teria que cometer algum crime, quem sabe aí o Datena cobrisse, né, fazer alguma coisa muito feia, né. Essa semana, por exemplo, o Estadão publicou uma matéria dizendo que, uma falsificação, que o nosso partido é o partido que tem mais dinheiro por candidato. E aí botaram a minha foto na matéria como se eu fosse o candidato
mais rico do país. Cheio da grana. Né? De todos os partidos. Eu sou professor, recebo R$ 2.600 de salário, mas apareci na matéria do que... É uma falsificação total. Né? Então, nesse sentido, bom, nós do PCO, já há vários meses, a gente vem fazendo atos na rua, com devidos cuidados, distanciamento social, né? Medidas de proteção, máscaras, mas pelo Fora Bolsonaro. Então, nós vamos continuar levando adiante a campanha presencial e na internet. Né? Nós tiramos um plano de visitar centenas de milhares de casas através da militância para fazer chegar a nossa proposta. Nós não temos santinho como os outros partidos, nós vamos levar a proposta política do PCO. Nós não queremos vender o candidato como se ele fosse um abacaxi, uma melancia, né? Compre que olha que candidato elegante, bonito, até porque não é o nosso caso. Né? Nós queremos apresentar a proposta, nós queremos que as pessoas conheçam o PCO como um partido de luta, né? Que quer lutar pelo Fora Bolsonaro, e, nesse momento, também chamar a unidade da esquerda para defender a candidatura presidencial do Lula em 2022. Cristiano? Muito bom. O que a comunidade pode esperar do seu mandato, Antônio? Olha, sendo bem sincero, nós, e a gente tem ido aí a várias entrevistas, programas de rádio, e uma primeira coisa que a gente fala assim, nós não vamos falar do nosso mandato, porque nós viemos para a eleição para falar o seguinte, nós não vamos mentir para o povo. Não vai ter mandato do PCO nesse momento. Isso é muito difícil. Né? É quase tão difícil como se a gente pudesse falar que o pessoal pode vir aqui na Rádio Mister e receber na porta aqui, todo mundo que vier, bater a campainha, vai receber R$1 milhão. É mentira. Né? Porque a campanha é uma eleição fraudulenta que está armada, né, para a direita. Então, o que o pessoal pode esperar do PCO é um compromisso com a mobilização popular, com procurar organizar o povo através dos conselhos comunitários, não só para as eleições, não se trata disso. Se trata de que nós achamos que na atual etapa que nós estamos vivendo, sem organização popular, nós vamos viver, como nós já estamos vivendo, um violento retrocesso. Então é preciso fazer, por exemplo, como fizeram aqui os companheiros da comunidade de Vargem Grande, tem que formar um conselho para lutar pelas reivindicações da área da saúde, por exemplo, para pedir testes. Né? Não adianta esperar pelo vereador que está prometendo agora na campanha eleitoral, mas depois ele vai esquecer que você existe. Né? O próprio povo precisa tomar em suas mãos, se reunir, se tem uma associação comunitária que é ativa, se tem uma paróquia, né, uma igreja, um movimento de mulheres, aquilo que a gente puder lançar a mão para se organizar. O PCO quer contribuir, né? Nós não vamos ensinar ninguém, o povo tem as suas próprias formas de luta, nós queremos contribuir com essa organização e ser um partido diferente nas eleições, que não vem de ilusão. Vocês não vão me ouvir falar que se eu for eleito no dia 1º, promessas, né, que os partidos estão fazendo, né, e em todos os pontos nós vamos inclusive mostrar isso daí. Né? Hoje eu vi, rapidamente falando, eu vi o prefeito de São Paulo, como é dia do professor, ele foi visitar uma professora, passou no rádio, né, ele foi visitar uma professora para ouvir sugestões para o governo, e ele foi numa missa para o dia do professor, mas ele não precisava pedir para Deus. Ele é o prefeito de São Paulo, ele já podia ter melhorado a educação, né, sem ter que ir na igreja. Né, Deus, até quem acredita em Deus, poderia falar, Deus ajudaria ele provavelmente nessa tarefa, mas agora na eleição é demagogia. Né? Eles que congelaram o salário dos professores, que deixaram o povo morrer agora na pandemia, agora eles vão fazer promessa. Nós do PCO ninguém vai ouvir nenhuma promessa da nossa boca, né? Nós vamos fazer um chamado em cada ponto, nós vamos explicar qual é a proposta que nós consideramos mais adequada, né? Por exemplo, sobre como governar a cidade, o que a cidade precisa para a saúde, para a educação, mas nós vamos dizer claramente sempre o seguinte: a única forma de conseguir isso daí é através da mobilização da própria comunidade. Agora, só tocando ainda nessa questão, o que a gente percebe é que a comunidade ela não tem informação para ela ter a possibilidade dela avaliar, analisar, né, a quem ela elege na cidade de São Paulo. E muitas vezes a gente vê que ela sempre elege aquele que não tem preocupação com ela,
não é? A gente nota isso na questão da saúde, da educação, né, do transporte, enfim, do serviço público de uma forma geral, da qual a população mais defende ou mais depende, não é? E você não acha que os partidos deveriam ter a preocupação, principalmente os partidos de esquerda, de alimentar essa população ou através de criação de núcleo de bases, né, para trazer informação para a população, para fazer justamente isso que você está falando? Quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho no sentido de trazer a consciência e a informação para a comunidade mudar o jeito, né, de que forma eleger, porque a gente sabe que o serviço público é para a classe menos favorecida, não é para a elite, não é? E o que se faz é o contrário, pela ignorância de conhecimento. Você não acha que os partidos de esquerda estão pecando muito nisso? Com certeza, estou de acordo com você, Roberto, porque eu acho que, infelizmente, muitos partidos de esquerda eles estão repetindo a prática política da direita, né? A prática política das promessas, dos cabos eleitorais pagos, das campanhas. Há uma disputa enorme por recursos, né? Toda uma briga. Tem partido de esquerda aí que está recebendo financiamento de banqueiro, né? De gente da direita, quer dizer, é uma política. Então, nós estamos na eleição. Como é que a gente vê esse problema? Nós temos dois chamados do ponto de vista da organização, esse ponto importante que você falou. Primeiro, nós achamos importante, obviamente, fortalecer a luta por um partido revolucionário como o nosso, né? O Brasil precisa, a classe trabalhadora, a classe operária, precisa de um partido próprio, né? Não que fale em nome dos trabalhadores, mas que de fato organize os trabalhadores no bairro pobre, né? No local de trabalho, né? Que organize a juventude, principalmente da periferia. Quer dizer, então nós queremos construir células, núcleos partidários, né? E nossa campanha tem a ver com essa proposta, né? A gente quer chamar você, inclusive, que está nos ouvindo, a vir participar. A outra proposta é que nós achamos que a comunidade ela precisa organizar as suas próprias formas de reivindicar, que estão adormecidas, né? Nós tivemos nos últimos anos um enfraquecimento das associações de moradores, mesmo dos sindicatos. A gente vê agora, em plena pandemia, a maioria dos sindicatos permanecem fechados. É uma preocupação, o sindicalista tem mais preocupação consigo mesmo do que com os trabalhadores. Nós vimos agora, por exemplo, recentemente na greve dos Correios, os trabalhadores dos Correios estão trabalhando desde o primeiro dia da pandemia, não pararam um único dia. E o sindicato, os trabalhadores foram à greve, né, diante da política da empresa de reduzir o salário dos trabalhadores, reduziram pela metade, né, o salário do carteiro que serve aí o nosso bairro, né? E o sindicato, as sedes dos sindicatos permaneciam fechadas. Quer dizer, as lideranças sindicais, políticas, comunitárias da esquerda passaram a defender seus próprios interesses, né? Muita gente subiu na vida, né? Ganhou prestígio, ganhou cargos, ganhou vantagens e se esqueceram de defender os trabalhadores, a gente sofrida, lascada, né? Então nós precisamos, os trabalhadores precisam passar por cima disso, construir os conselhos populares nas comunidades. Às vezes dá para utilizar estruturas que já existem na própria comunidade, né? Toda comunidade tem determinados movimentos mais combativos, atuantes. É preciso resgatar isso daí e também construir movimentos novos. Principalmente, eu queria destacar, dando lugar à juventude, né? A juventude precisa ter voz, ter vez, coisa que é muito difícil a gente ver nos sindicatos, nos partidos de esquerda, né, que estão dominados aí pelos caciques antigos aí, e muito enferrujados do ponto de vista da política, de adotarem uma política que não diz respeito aos interesses populares. Muito bem, e aliás, falando nesses que já estão aí até mesmo na Câmara de Vereadores, né, há anos e anos e anos e anos e anos e anos, além das questões lá colocadas, eu acho que deve ter doce lá, deve ser bom pra caramba, né? Porque é um absurdo. Eu sempre coloco aqui, eu acho que a Câmara de Vereadores, é difícil que isso aconteça, até porque ninguém vai querer aprovar isso, mas a Câmara deveria ser eleição a cada 2 anos, né? Ou melhor, a cada 2 mandatos. É que nem para prefeito, que nem para governador, que nem para presidente da República, porque aí daria oportunidade para os novos também, né? E após, aí voltaria depois, mas não.
isso não acontece. Então a gente fica vendo lá mandatos de anos sucessivos. Aliás, seria bom a gente apurar quem é o mais antigo, né, na Câmara de Vereadores. Então eu acho que teria que estar mudando nessa questão também, uma questão que se coloca aí, um desafio para a comunidade. Por isso a gente toca nesse assunto aqui, para ver se ela vai já entrando na cabeça das pessoas, porque nós temos que fazer alguma coisa diferente nesse sentido, né? Você acha isso também, ô Antônio? Como é que você vê essa questão? Nós do PCL nós defendemos uma reformulação total na forma de representação popular, né? Seria necessário, porque hoje o que a gente tem aí é uma Câmara, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. As câmaras de vereadores não são verdadeiros representantes do povo. Eles são representantes principalmente de grandes corporações. Você tem lá os representantes das empresas de ônibus, que sempre votam o aumento da passagem, representantes dos especuladores imobiliários, né, que defendem os interesses das obras nos bairros dos ricos, da valorização dos imóveis nos quais eles investiram, dos banqueiros, né, porque a gente precisa saber que o país, a cidade de São Paulo, o país paga 47% de todos os impostos que são arrecadados vão parar no cofre dos banqueiros para pagamento, né, de juros, serviços, da dívida. Quer dizer, é uma mamata, né? E eles agora na eleição, eles vão lá e financiam a campanha, antes diretamente, agora indiretamente, porque agora não pode ter mais financiamento né, das empresas, mas obviamente que isso aí continua acontecendo por debaixo do pano, como a gente viu aí no caso do senador Fragado aí com 30 mil reais na cueca, né? Eita, cueca era uma carteira, um carteirão a cueca do senador. Mas é sério mesmo que aconteceu isso, Antônio? Ué, o Bolsonaro não acabou aí com a corrupção? Com a corrupção, né? A gente tem esse é um país que tem um monte de falsificações, né? Como essa. Então, nós achamos que seria necessário, ao invés desse tipo de representação, você ter aí os conselhos populares, né, com representantes eleitos nos bairros, nas comunidades, de gente que vive o problema do povo, né, para que essas pessoas pudessem ditar, por exemplo, o problema do orçamento, aonde vai ser gasto o dinheiro do município, né, que obras são mais importantes para a comunidade do Jardim Ângela, para todas as comunidades de São Paulo, né, quer dizer, uma discussão democrática, e não como acontece hoje, em que 53 falsos representantes do povo, eles acabam junto com o prefeito, né, decidindo, na realidade, em nome das empresas, né, que eles representam, que eles defendem os interesses. É preciso ter uma mudança profunda. Agora, obviamente, isso aí, por isso nós precisamos de ter uma organização de base, né, que comece a mudar as coisas a partir dessa tomada de consciência e de mobilização da própria comunidade. Cristiano? Antônio, você veio aqui, você fala de uma forma bem realista, né? Pensando de que o PCO você vem como candidato do seu partido, mas entende também as dificuldades, talvez, para ser eleito nessa situação, né? Como a gente está vendo, principalmente da forma que está sendo conduzida essa eleição. Mas como que o PCO projeta, suponhamos que você seja eleito, como que ele projeta no sentido, principalmente visando as periferias, né, que é a população mais prejudicada, na questão da mobilidade urbana, né, nessa questão das tarifas que são muito caras, que o trabalhador ele não tem condição de pagar, ou desempregado, ou estudante, enfim. E também, principalmente esses operários, esses trabalhadores, eles passam tempo demais dentro do transporte público, né, então você não tem uma qualidade de vida. O que o PCO, o que o Antônio, como que você vê para uma solução? O transporte público, ele deveria ser garantido como um direito da população, né? Porque senão você não garante o que está na própria lei, na Constituição, que diz que é o direito de ir e vir, né? Mas se a pessoa não tem acesso ao transporte, ela não pode ir e nem vir para lugar nenhum, né? E como direito público, ele deveria ser garantido de maneira pública e gratuita para toda a população, né? Nesse sentido, nós defendemos a luta pela estatização do transporte, né? Seria necessário, inclusive, retroceder. São Paulo, quem não nos acompanha, quem não conhece a situação, quem não tem cabelo branco como eu e o Roberto, charme, charme nosso aqui, né? Esse nosso charme, exatamente. São Paulo já teve a maior companhia pública de transporte do país, que foi a CMTC, né? E eu queria lembrar que essa empresa ela foi privatizada no governo Maluf, né, na década de 90,
depois que o governo da Erundina levou à derrota uma greve dos rodoviários, que era uma das categorias mais combativas operárias da nossa cidade, né? A greve foi derrotada com o enfrentamento da prefeitura pela greve. Isso promoveu um retrocesso que abriu condições para a privatização da CMTC. E de lá para cá nós estamos na mão dos tubarões, né? Não que antes fosse uma maravilha, pelo contrário, né? Mas nós tínhamos uma empresa pública e se tratava de ampliar a estatização desse serviço essencial. Agora nós estamos na mão desses tubarões que controlam tudo. Então é preciso estatizar o transporte coletivo, né? Garantir o direito de vir, né? Dar vez ao transporte alternativo, por exemplo, né? Porque a gente vê na televisão a campanha de que van provoca acidente, o transporte é inadequado, mas ninguém fiscaliza os ônibus. A gente anda em ônibus aí com barata circulando, né? Ônibus lotado. Por exemplo, se você sai com o seu carro aí, ao invés de ter 5 passageiros, tiver 6, o guarda te para na rua e te multa, né? Mas ninguém multa as empresas de ônibus que transportam a população como sardinha em lata, né? Então é preciso colocar, né, estatizar e colocar o transporte sob o controle, né, dos trabalhadores, de quem usa o transporte. Quer dizer, teria que reverter a situação, ao invés do transporte servir ao interesse de meia dúzia de famílias, dos tubarões do transporte, servir a maioria da população. Rui, aproveitando essa carona aí, por que a gente não vê o Celso Russomano fazendo reportagem dentro de uma linha de ônibus superlotada, né, garantindo lá o direito do consumidor? O que a gente vê é uma demagogia, em geral são com pequenos comerciantes, né? Eu vi outro dia uma briga com um caixa de supermercado, coisa e tal, mas era com uma trabalhadora que ele estava lá, né? A gente não vê por exemplo, nós tivemos aí alta de preços, aí o arroz chegou a aumentar mais de 40%, aí a gente não viu, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que esses produtos aumentaram para favorecer os exportadores, né? A política criminosa do Bolsonaro de deixar exportar no momento que o país teria que conter isso daí. E no caso das empresas de ônibus, ninguém fiscaliza, porque na hora H, quem banca as campanhas eleitorais em São Paulo e em todo o país são as empresas de ônibus, são esses grandes tubarões. Então tem todo mundo rabo preso com eles. Uhum. Muito bem. Como será a relação com as famílias que vivem em ocupação e pessoas em situação de rua? Também no governo passado foi feito aí para as pessoas que moram em áreas da prefeitura, distribuído títulos de moradias por 90 anos, né? Como é que você pensa em trabalhar no seu mandato todas essas questões aí habitacionais? Olha, nós do PCO, nós defendemos a luta por uma reforma urbana, né? Na verdade, uma verdadeira revolução na cidade, em que você expropriasse, né, os especuladores. Tem muita gente aí com imóveis para pura especulação, enquanto você tem uma cidade de São Paulo, cidade rica, né, que é o carro-chefe da economia nacional, muita gente sem ter onde morar, né? Você tem a maior população de rua do país, né, no meio dessa crise. É um absurdo. Você tem, por exemplo, no centro, você tem mais de 800 prédios abandonados, né? Tudo isso poderia ser colocado aí para garantir abrigo para quem está morando na rua. O governo Dória acabou de aprovar na Assembleia Legislativa, né, o PL 529, que extingue a CDHU, né? Quer dizer, é uma política de destroçamento para que não haja uma política de habitação. Então, ao contrário disso, você precisa mobilizar o movimento de moradia, o movimento dos sem-teto, né, o movimento dos trabalhadores, os sindicatos, para exigir uma política habitacional, para a construção, né, que nesse momento seria uma política, inclusive, capaz de gerar milhares de empregos, no momento que o desemprego é uma das maiores chagas que nós temos, né? Quem é trabalhador sabe o sofrimento, né, que o pai de família está em casa sem ter como sustentar a sua família, né? E a construção civil é uma das maiores fontes de emprego, né? Então é preciso um plano de obras públicas, pesados investimentos. Para isso tem que tirar dinheiro dos banqueiros, né? Tem que tirar dinheiro dos grandes capitalistas, expropriar, né, os especuladores imobiliários, e isso só é possível através da mobilização popular. Cristiano, com você. Antônio, né, você, como disse, é professor, né, você então entende muito bem como é estar dentro de uma escola pública, dentro de uma sala de aula cheia. Como que a gente pode lidar nessas questões da educação, que é fundamental,
né, para que a gente possa ter pessoas, principalmente os jovens, mais críticos, mais conscientes dessas condições onde eles estão inseridos. Como que será no seu mandato, no sentido da educação? Olha, em primeiro lugar, nós do pessoal queremos fazer um chamado, aproveitar aqui todos os amigos que acompanham aí a Rádio Mister. Nós temos uma luta muito dura nesse momento, porque eles recuaram da política criminosa de reabrir as escolas nesse momento por conta das eleições, né? Foi feita aí uma pesquisa entre os pais de aluno e mais de 85% rejeitaram, né? Em alguns casos houve votação em conselhos de escola, em outros casos houve pesquisas, né? Porque é uma política criminosa. Quer dizer, a raiva, a bronca que os governos atualmente têm da educação é uma questão muito grave. Eles não têm nenhum interesse, nenhuma preocupação com o ensino público. Então nós precisamos, né, tomar consciência. Eles vão voltar com essa política depois das eleições. Veja que o Dória decretou a quarentena até a continuidade até 16 de novembro, né? É a política de procurar dizer que está tudo bem, né? Veja só, nesse momento, em países que reabriram tudo, no caso da Espanha, Inglaterra e outros, estão fechando novamente as escolas. Isso são países mais desenvolvidos, que têm escolas melhores que a nossa, né? Nós que somos professores sabemos que no Brasil, em São Paulo, as escolas falta tudo, às vezes falta até papel higiênico, falta sabonete. Acreditar que as nossas escolas estão em condições de receber os jovens durante a pandemia é uma coisa totalmente criminosa. Então é preciso levantar a comunidade, volta às aulas só com vacina e com o fim da pandemia. É preciso ter uma política de verdadeiros investimentos, a começar pelo salário do professor. Não é só porque eu sou professor e sou interessado nisso, não, mas porque a gente sabe o seguinte: no capitalismo a gente vê o valor. Hoje é dia do professor, né? Quando nós estamos aqui gravando esse nosso programa aqui, essa data importante. No entanto, né, todo mundo faz homenagem, faz discurso, mas no olerite, que é bom, lá no salário, nada. Tá certo? Nada. Como dizia o professor Raimundo, o salário é deste tamaninho, né? Então é preciso rejeitar essa política, né? O salário dos professores, dos funcionários da escola estão congelados há mais de 5 anos, né? É uma política criminosa, né? É preciso lutar para dar condições adequadas, né? E hoje, se o salário mínimo no Brasil deveria ser de pelo menos R$5.000 para garantir o que está escrito na Constituição, né, o salário do professor, inclusive, teria que ser superior a isso, porque do professor se exige, além de tudo aquilo que todo trabalhador tem que ter, né, de condições de alimentação, saúde, transporte e etc. para sua família, ele tem que ter formação, né? A gente não pode ter um professor de história que não pode viajar para Porto Seguro para conhecer onde o Brasil começou, um professor de literatura que não pode comprar livros, né? Que daí é uma situação totalmente destrutiva, né? E eles fazem demagogia, como eu disse, mas na hora de resolver o problema não há investimentos. As escolas se transformaram numa ditadura. Tem que ter democracia, a escola tem que ser gerida pela própria comunidade, ampla participação da comunidade, a escola tem que estar aberta à comunidade, né? A escola não é do diretor, não é da prefeitura, a escola tem que ser do povo, né? Tem que ser um lugar aberto à participação, à realização de atividades, né? E funcionar sobre a base da participação ativa dos alunos, dos pais, de toda a comunidade. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você, aqui apresentando hoje o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Antônio Carlos, do PCO, número 29, né? Então no dia da eleição lá você digita 29, tá certo? Antônio Carlos. Muito bem, Antônio. Na questão agora que se coloca nessa pandemia, que tem muitas pessoas aí com redução de jornada, né, com suspensão e muitos desempregados. A questão de geração de renda e emprego. Haverá criação de cooperativas? Qualificação para ingressar no mercado de trabalho. A criação de auxílios sociais, lembrando aí que de 600 passou para 300 e em dezembro termina. Toda essa coisa colocada, né? Qual é a sua proposta aí para poder amenizar o problema das pessoas que estão nesse momento desempregadas? Nós do PCO defendemos no movimento operário, junto aos trabalhadores, aos sindicatos, a luta pela redução da jornada de trabalho. Nós temos que falar claramente que, diante da crise que nós temos pela frente,
né, que eles procuram, nesse momento das eleições, todo mundo mente, dizendo que a situação vai melhorar. Infelizmente, né, a situação está apontando que antes de melhorar ainda vai piorar muito, né? Nós temos uma crise, o Brasil está no olho do furacão dessa crise, é um dos países onde a crise é mais profunda, até por conta da política criminosa, política econômica do governo, né, de salvar os banqueiros e deixar o povo morrer, né? Então seria necessário nesse momento por uma medida como a redução da jornada para 35 horas semanais, né, 7 horas por dia, 5 dias por semana. Para quê? Para que todo mundo trabalhe menos e mais gente possa trabalhar, né? Empregos de verdade, não o que a gente viu nos últimos anos, infelizmente, aí, né, com a uberização, obrigando as pessoas a abrir um CNPJ, né, para trabalhar aí praticamente em troca de um prato de comida, né? A gente vê aí milhares de pessoas tendo que trabalhar de Uber, de entrega de iFood e outras coisas mais para sobreviver, né? A gente viu a recente greve dos aplicativos, onde os trabalhadores diziam o seguinte, que em média eles percorriam com as suas motos ou bicicleta 40 quilômetros por dia, para no final do dia ganhar 35, 40 reais. Uma esmola, uma política criminosa, num país rico que nem o nosso, né? Nesse período aqui, a crise não é para todo mundo, né? Os bilionários ficaram mais ricos nos últimos... Mesmo agora na pandemia, tem gente que está ganhando dinheiro. Então o problema não é falta de dinheiro. Tem dinheiro, tem recursos no nosso país, né? Tem recursos materiais, tem recursos minerais. O problema é que esses recursos eles estão sendo tragados, sugados. E um exemplo disso é justamente esse problema do auxílio emergencial, né? O Brasil, ele estabeleceu um dos mais baixos auxílios emergenciais do mundo. Teve um país aqui muito pobre na América Latina, a República Dominicana. Muita gente nem ouviu falar. O auxílio emergencial era maior do que o do Brasil, era mais de 700 reais. Né? E aqui no Brasil é uma miséria, 600 reais não dá para sustentar nem a alimentação de uma família trabalhadora. Hoje a cesta básica, o Diese disse que custa cerca de 600 reais na cidade de São Paulo. Quer dizer, só para comer seria necessário 3 vezes mais para alimentar decentemente uma família trabalhadora, né? E nós tivemos, aí o presidente foi lá e ainda reduziu isso aí para 300 e já marcou que termina em dezembro, né? E estão discutindo uma nova esmola a partir de janeiro. O povo também não quer esmola, o que nós precisamos é de emprego, né? E de um salário mínimo que hoje, de acordo com a Constituição, lá no artigo 7º da Constituição está escrito: o salário mínimo tem que garantir para o trabalhador e para a sua família, em média 4 pessoas, alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, previdência, cultura. São 9 itens. Vestuário. Fazendo as contas, né, seria necessário que o salário mínimo fosse de 5 mil reais hoje no Brasil, pelo menos. O salário mínimo já foi maior do que é hoje, já foi de mais de 2 mil reais na década de 60. A economia cresceu várias vezes e o salário mínimo diminuiu. Significa que alguém está embolsando essa grana, né? São os tubarões que vivem às custas do povo. É preciso reverter essa situação. Os sindicatos, a CUT, as organizações, a esquerda tem que levantar uma campanha em defesa do salário mínimo, né? Principalmente nesse momento de crise, e conjugado isso com o problema da redução da jornada para gerar emprego e ter emprego para todo mundo. Porque o trabalhador, ele gosta, ele tem orgulho, né, de poder trabalhar, de garantir a renda, o sustento da sua família, né? Tem um verso de uma música do Luiz Gonzaga que diz: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão, né? O trabalhador, ele quer receber, lutar e poder receber o seu dinheiro, tem que gerar obras públicas, tem que ter investimento. Para isso precisa de um governo dos trabalhadores. Esses governos que estão aí não estão preocupados com isso, né? Por isso nós precisamos lutar por uma transformação revolucionária do nosso país. Muito bem, Cristiano. Antônio, São Paulo, essa megalópole, uma cidade tão grande, com uma diversidade tão grande, né? A gente aqui encontra uma população, seja a população negra, LGBTQIA+, população idosa, indígena, os imigrantes que estão aqui, enfim. Como que o PCO, como que vocês enxergam ações voltadas para essa população que muitas das vezes sofre com os preconceitos, com a violência, com o esquecimento, enfim? Bom, nós estamos vivendo aí a vigência de um governo que tem à frente aí setores fascistas, né? E o fascismo, ele vem para esmagar a luta do povo trabalhador, do povo operário, né? Para atacar a esquerda, atacar os sindicatos e atacar os setores mais sofridos da população,
né? A gente vê a perseguição covarde, né, contra a população negra, contra os setores dos homossexuais, setores mais diversos, contra os indígenas no país, né, contra os idosos. Nós estamos vendo agora na pandemia, teve gente que nem se lixou para a morte de muita gente, dizer, o próprio governo Bolsonaro, né, fazendo as contas aí de que com isso eles estão se livrando de milhares de idosos, né, que é uma economia de recursos para o Estado. É nisso que eles estão pensando. Eles são cínicos e são criminosos assim mesmo, né? Nós estamos no país onde ocorre a maior... a gente se assusta às vezes com o que acontece nos Estados Unidos, né? O que acontece nos Estados Unidos e é muito grave, no Brasil aqui se repete com muito maior intensidade, né? Nós temos a Polícia Militar brasileira, é a maior organização criminosa do mundo, mata 6 mil pessoas por ano, né? Para a gente ter uma ideia, em 10 anos é mais do que morreu na guerra da Síria, tá certo? Isso são dados oficiais, não é o PCO, são os dados das secretarias de segurança. 6 mil pessoas, a maioria dos mortos é gente da periferia, gente trabalhadora, gente pobre. Nós temos a maior população carcerária proporcionalmente do mundo, nós temos já mais de 800 mil presos, que o país virou uma ditadura contra o pobre, o trabalhador, né? Contra a população, contra a juventude, contra os homossexuais, contra todos os setores oprimidos, né? É preciso, vamos deixar claro, ninguém vai resolver o problema desses setores, a não ser que o próprio movimento negro se organize, né? Que o movimento de luta dos homossexuais, dos setores, levem adiante uma política de mobilização, né? É o que está faltando, e não basta tentar mudanças de perfumaria no papel, porque mudar o papel não muda a vida. É preciso mudar a vida de verdade, né? Não adianta querer que se faça aí, como nos últimos anos foram aprovadas várias legislações que não garantem absolutamente nada, né? A vida da população negra, por exemplo, está pior agora do que antes dessas medidas. A vida da mulher nunca, né, nós tivemos aí a mulher sofrendo tanto como a gente tem agora, né, com desemprego, com salários rebaixados em relação aos homens, apesar, né, de que todo mundo fale aí que defende a igualdade, etc e tal. A não ser os malucos que tem no governo Bolsonaro que falam aí que lugar de mulher é em casa, atrás do fogão, atrás do tanque, né? Então é preciso, né, dizer claramente o seguinte: é necessário uma mobilização desses setores oprimidos, né, para colocar abaixo esse regime fascista que nós temos diante da gente. Muito bem, Antônio Carlos, na questão da saúde agora, haverá a criação de novos hospitais, manutenção nos já existentes para melhor atender a população. Outra coisa, no tocante a tudo isso, nesse momento de pandemia, a gente viu o quanto foi importante a questão do SUS, né? Muita gente que achava que o SUS não significaria nada, que queria até acabar com o SUS, acabaram percebendo, mas ainda tem uma parte aí muito grande ainda achando que o SUS deve ser extinguido. Como é que você vê toda essa questão com relação aí à área da saúde? A gente viu na pandemia que a burguesia não tem preocupação em investimentos na saúde pública, porque na hora H eles correm para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, né? No Brasil nós tivemos aí 11 ministros, 13 governadores, um monte de artistas, gente que pegou o coronavírus, né? Nenhum deles morreu, né? Desde o presidente da República, presidente do Congresso, da Câmara, mais a população pobre, né? Os moradores da periferia, dos bairros pobres, aqui da Zona Sul, da Zona Leste, aqui da capital, são os bairros que têm maior incidência de óbitos, né? Quer dizer, falta, né? A gente viu, não tinha teste, a pessoa ia no posto de saúde e a informação que era dada assim, volta para casa, se piorar você volta depois, né? Enquanto para os políticos, para a gente rica tinha teste todo dia, várias vezes no dia, para o pobre a coisa mais difícil era e continua sendo, né, ser testado, que é uma questão fundamental, né? Então falta investimentos, é preciso, você veja que eles abriram os hospitais de campanha e era uma coisa só de propaganda, porque no Brasil tem uma demanda por hospitais. Por que eles não mantiveram? Por exemplo, em países aí como a China que construíram hospitais, os hospitais continuam abertos, estão lá para atender a população. Países muito pobres aqui na América Latina, como é o caso da Venezuela, que está sofrendo um embargo, né, dos Estados Unidos e de outros países, tem menos casos de Covid-19, mas muito menos
do que a cidade de São Paulo. São Paulo tem 10 vezes mais mortos do que toda a Venezuela junto, né? Então, quer dizer, obviamente que é uma política seletiva, né? A saúde, o SUS, os funcionários, os trabalhadores do SUS procuraram enfrentar a situação, mas os próprios sindicatos denunciaram aí que tinha hospitais da rede pública que o pessoal reutilizava, por exemplo, máscaras descartáveis, né? Tamanho é o abandono. A gente sabe, quem depende de posto de saúde nos bairros, que a gente que frequenta isso aí, sabe que você chega lá, às vezes não tem o remédio, não tem material pro curativo, o salário dos funcionários, dos médicos, dos trabalhadores da saúde é muito pequeno, então é preciso investimento, né? É preciso estatizar a saúde, né? Colocar a saúde como um direito de toda a população. Muito bem, Cristiano, com você. Antônio, como que a população participará do seu mandato? Olha, a proposta principal de participação nossa do PCO é a criação dos conselhos operários e populares, né? Conselhos através dos quais, nos próprios bairros, nas categorias, os trabalhadores, a juventude, os operários escolham seus representantes e que esses conselhos tenham poder deliberativo, né? Para decidir sobre o orçamento, sobre o destino da cidade e tudo mais que diz respeito à vida da população. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você aqui na Rádio TV Ministério Web, entrevistando o candidato a prefeito de São Paulo, Antônio Carlos, do PCO, número 29, ok? Bom, cultura e lazer. A periferia hoje, ela tem muitos jovens, muitos que fazem a cultura e o lazer e não é dado a ela a possibilidade dela mostrar toda essa sabedoria, não é? Mesmo em atividades promovidas pela prefeitura, onde a prefeitura, quando promove alguma coisa, traz grandes artistas, remuneram muito bem, quando poderia dar oportunidade dos nossos jovens nessas áreas estar fazendo as suas manifestações culturais. Como é que no seu mandato você pensa em trabalhar esta questão com a nossa juventude periférica? O que nós temos em São Paulo, como em todo o país, é uma política totalmente elitista em relação ao problema da cultura. Inclusive até as festas populares, elas são, né, como é o caso do Carnaval, por exemplo, elas são muito atacadas, né, pela direita. Tem havido uma política de repressão, de corte dos investimentos. Quando a gente tem atividades elas estão voltadas, os investimentos principalmente para o centro da cidade, né? Então é necessário reverter, através da mobilização da juventude, da população, essa situação, né? Nós temos uma política de privatização que tem que acabar, né? Nós vemos aí o governo Dória e Covas aí privatizando parques públicos, né? Que é a política também nacional do Bolsonaro de privatizar até parques, imensas áreas de preservação ambiental, né? É preciso abrir aí as escolas, por exemplo, que deveriam ser grandes centros, com investimentos, né? CELS, né? Os CELS, que a política que foi adotada em governos anteriores, que mostraram que foi um acerto, né? É necessário ter essa política não apenas como uma amostra, né? Mas em larga escala, né? Construção de equipamentos públicos, colocar esses equipamentos sob o controle da comunidade, né? A comunidade tem condições de escolher aí, através de seus representantes, dos educadores, dos trabalhadores da própria comunidade, a gerência, né, da própria juventude participando, dizendo aquilo que gosta, não, que gostaria de ter, quer dizer, e que haja recursos, né, que, como a gente falou, é o seguinte, os recursos eles existem, né, precisa tirar de quem tem para dar para quem não tem. Tem que fazer a política ao contrário dos atuais governos, que eles são Robin Hood às avessas. Eles roubam do povo, que paga imposto, que trabalha, que dá duro, mas eles roubam para transferir para quem já tem muito, né, para os banqueiros e para os grandes capitalistas. Muito bem, Cristiano. Antônio, você, enquanto professor, você que já tem uma longa jornada aí na política, você acredita que essa sua candidatura à prefeitura, ela também estimulará outras pessoas a participar? Nós do PCO, nós somos um partido muito aberto, né, a participação de setores. Nós temos aí vários companheiros em todo o país. O PCO é o partido que é o terceiro maior partido em lançamento de candidatos nas capitais,
lançamos 20 candidatos a prefeito e só somos superados por 2 partidos que têm um número maior, porque nós achamos importante, né, ampliar a difusão da proposta do partido, mesmo que a gente não tenha ilusões eleitorais imediatas, né? E por exemplo, nós temos candidato a prefeito com 21 anos, 22 anos, né? É preciso, eu queria chamar a atenção, mesmo sendo um dos companheiros mais experientes aí do partido, da importância que nós damos nesse momento a dar lugar à juventude, né? Usar a experiência que nós temos a favor de impulsionar essa mobilização, né? E que a nossa candidatura esteja a serviço, né, da mobilização dos trabalhadores, né? A gente está participando das eleições para procurar abrir esse caminho, para dizer para os professores, para os metalúrgicos, para os trabalhadores da construção civil, para as mulheres, para os negros, né, para toda a população oprimida, para a juventude, de que venham fazer política, né? A burguesia não quer que você faça política porque eles querem ter o monopólio da política. A política tem que ser feita só por eles, para eles continuarem oprimindo e esmagando o povo. Ao contrário disso, nós queremos fazer um chamado a vocês para vir participar e a lutar conosco por uma transformação profunda, por uma revolução, né, por um governo dos trabalhadores, para colocar abaixo o regime golpista que está aí. E, por último, né, uma coisa que nós consideramos muito importante nesse momento, unir a esquerda para ter uma alternativa diante dessa situação. E nós achamos que essa alternativa, nesse momento, né, a liderança capaz de unir toda a esquerda, de unir os trabalhadores, a população dos bairros pobres, né, a população mais sofrida, é a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nós defendemos a restituição dos direitos políticos dele e a candidatura presidencial do companheiro Lula. Cristiano? Bom, primeiramente chegamos ao final aqui, né, Roberto, que o Antônio saiu bem, respondeu todas as nossas perguntas. Parabenizá-lo pela participação, de imediato já desejar sorte nessa jornada e assim, dizer para o nosso seguidor que participe, que faça as suas perguntas, que levaremos para o Antônio, ele com certeza responderá. Participe, compartilhe esse vídeo, mantenha todo mundo informado. Sabemos que esse momento de pandemia que estamos enfrentando, mas a política ela é essencial, né? Além do mais, isso que vai definir os próximos 4 anos. Parabéns, Antônio. Muito bem, eu gostaria de pedir aqui também, a você que está nos assistindo aqui, que você faça a sua avaliação. Acho que agora você não vai poder dizer que não ouviu, que não tinha as informações, porque você está tendo, né? Para que você possa errar menos na hora de você dar seu voto. E a gente chama atenção também para aqueles que vão para a praia no dia da eleição, né? Se você acha que teu voto não está sendo considerado, está sim, né? Se você acha que votar nulo, votar branco não quer dizer nada, quer dizer sim. Não é só os votos válidos. Às vezes você deixa de eleger aquele que tem uma proposta melhor porque você vai para a praia, ou porque você vota em branco ou vota nulo, e essa é a grande diferença. E talvez você não saiba disso, não é? Então, a nossa proposta aqui é justamente trazer os candidatos para colocar para você o que se pensam, né? E chamar a atenção de você também a participar desse contexto, porque é muito importante. Porque tudo depende de você. Os representantes que vão para lá são nossos funcionários, não é? Que você contratou para te representar. Agora, chega lá, o que eles fazem com você? Não é? Então tem que pensar, tem que avaliar. Decidiu por um nome, não deu certo, demita-o. É pena que não dá para fazer isso antes do mandato, né? Ou durante o mandato, tem que esperar o próximo, não é? Mas você tem que entender que você tem um nome, você deu um papel em branco e ele tem que responder a todas as ações para você. E você também cobrar deles, né? Pegar o telefone, o celular agora está tão prático, né, gente, para fazer cobrança. Ninguém vai ser preso porque está questionando. Não, lógico que você não vai xingar lá a pessoa, isso não precisa, vamos ter educação, mas a gente vai fazer a cobrança sim, afinal ele está te representando, né, Antônio? Então, eu queria que o Antônio deixasse as considerações finais aqui.
e de pronto já convidá-lo para um próximo momento para a gente fazer mais debates aqui, que eu achei muito legal a sua presença naquilo que o PCO pode contribuir para a gente trazer de consciência para essa população. Eu queria mais uma vez agradecer aqui essa oportunidade ao Roberto, ao Cristiano. Fiquei muito satisfeito pela nossa conversa. Mandar um abraço aqui para toda a comunidade aqui da Zona Sul, do Jardim Ângela, para todos aqueles que vão acompanhar aí na web essa nossa transmissão. Se colocar à disposição para, independentemente das eleições, a eleição passa, né? Mas a nossa luta vai continuar, né? Assim como eu vi a luta aqui do Roberto para levar adiante esse projeto, né, importante, que é garantir o direito à comunicação, também um direito muito importante pelo qual nós lutamos contra os monopólios, né? Comunicação não é só a Globo, não é só a Folha, né? Não são só esses grandes órgãos, né? Veículos como aqui no caso da Rádio Mister, né? A imprensa da esquerda, né? Nós lutamos, nós temos um canal também na internet, são ferramentas muito importantes, né, para criar um espaço democrático, né, de discussão, de debate da própria comunidade. E eu espero poder voltar a outras oportunidades aqui para levar adiante esse debate. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Cristiano, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente, né? E a gente tentando transformar aí a nossa comunidade no pensamento, né? E usando o direito da sua cidadania. E o nosso programa aqui chama Cidadania Legal por isso. Né? Gente, ficamos por aqui. Queremos agradecer a todos vocês pela sintonia. Estejam sempre conosco. E na próxima semana, mais um programa Cidadania Legal com vocês aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E avalie muito bem tudo isso que a gente está fazendo, que é para o seu bem. Tá certo? Então, faça as coisas certas para depois não se arrepender. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.